Bom, então estamos aqui com a Luciana Marques, né? Ela vai falar sobre maternidade e distrofia, né? Então hoje ela vai compartilhar com a gente. Como você disse, né, meu nome é Luciana. Eu descobri que tinha distrofia muscular com 9 anos de idade. A minha família, a família da minha mãe, eles têm, a maioria tem distrofia muscular. E para mim sempre foi assim, não é que sempre foi fácil, mas era tranquilo saber que eu tinha distrofia muscular, porque eu via na minha família grande parte que já tinha, né? Então, para mim, não era novidade, assim, não era algo de outro mundo, né? Eu sabia que existia essa doença e sabia que existiam cadeirantes por causa da doença, então, meio que já sabia mais ou menos como era, né? Só que até você se encarar como pessoa com distrofia já é diferente. Então, eu descobri, né, como me falei, a gente foi para São Paulo, eu e meus pais, para fazer a biópsia do músculo lá na USP, com a doutora Maiana, né, a gente foi atendida por ela. E, assim, por mais que eu soubesse que tinha gente da minha família que tinha distrofia, eu imaginava que eu não tivesse. Então, por mais que eu caísse, por mais que eu brincasse, corresse e caísse do nada, e que as crianças do meu colégio tirassem onda, brincassem e fizessem zoeira com isso, eu achava que eu não tinha nada diferente, entendeu? Aí, mas foi diagnosticado, né? E aquilo para mim foi tipo, não é comigo, vou continuar a minha vida. Só que aí a médica, a doutora Maiana, disse que eu ia ter que fazer fisioterapia e continuar a minha vida tentando fazer com que a distrofia não avançasse tanto, né? Fazendo as fisioterapias. Aí eu voltei para Recife, fiz fisioterapia, fazia fisioterapia regularmente, odiava fazer fisioterapia quando era criança, odiava, odiava. E aí, mas aí fui crescendo fazendo, desde sempre. E, como eu disse, a parte da escola era um pouco complicada pelos outros colegas, né, que ninguém entendia muito bem. E nem eu assimilava que tinha mesmo a distrofia. E aí eu não conseguia fazer com que as outras pessoas me vissem como uma pessoa, como criança, né, que estava ali, porque eu me via diferente. Então, eu acho que o olhar que a gente tem para a gente mesmo interfere muito no olhar do outro, sabe? E então foi crescendo, teve a minha adolescência. Eu fiz cirurgia de coluna por causa da escoliose, uma escoliose que do nada assim eu cresci muito, fiquei muito alta. E aí a minha coluna ficou com S muito grande, né, da escoliose. E eu tive que fazer essa cirurgia da coluna, porque senão eu ia perder um pulmão. E aí ela foi de urgência. Com 13 anos de idade eu fiz essa cirurgia. E depois eu fiz outra cirurgia do pé, que meu pé ficou virando com 15 anos. Aí depois eu fiz outra da coluna, porque minha coluna eu cresci muito mais. E aí tive que fazer outra da coluna com 17. E aí, com 17, eu parei de andar. Com essa cirurgia da coluna, foi muito bem sucedida todas, mas aí eu não conseguia mais andar pelo fato do músculo que eu utilizava antes, devido à escoliose, não ser mais o músculo que eu ia utilizar, né? Então, por causa disso, eu acabei não conseguindo mais andar. E eu fiquei, depois eu recuperei um pouco a marcha, fiquei andando de andador, depois de muletas. E aí, com 24 anos, passei das muletas para cadeira de roda por decisão própria.
Eu estou falando um pouco, pulando etapas, né? Claro, etapas talvez até importantes de serem faladas, porque aqui o foco é mais a maternidade, né? Com a distrofia. Mas, então, quando eu tinha 24 anos, eu estagiava, fazia faculdade de engenharia química, e aí eu decidi comprar uma cadeira de roda, fazer estágio, e aí eu consegui comprar uma cadeira bem basiquinha, assim, da, que só me levasse para as indústrias, né, para fazer os estágios, porque eu andava de muleta, então tudo que eu andasse eu caía. Era impressionante. Se tivesse um pingo d'água no chão, eu escorregava e caía com a muleta. Então, foi ficando um pouco difícil, eu fiquei assustada, eu não saía mais, eu não ia para canto nenhum, até que eu resolvi usar essa cadeira de roda. E da faculdade, do estágio, eu passei a usar ela para sair com os amigos. E foi aí que eu me libertei, sabe? Eu acho que é importante trazer aqui para vocês o quanto a cadeira de roda foi importante na minha vida, porque eu comecei a sair, a ver as pessoas, a me divertir, a trabalhar. Então, comecei a ter uma vida realmente com a cadeira de rodas, né? E aí eu tirei carteira de habilitação, e foi tudo assim, meio que ao mesmo tempo que eu aceitei mesmo a cadeira e a deficiência, né? Que para mim realmente foi natural ter, porque foi eu que quis usar a cadeira de roda. Por mais que aqui em casa as pessoas, meus pais, eles queriam que eu demorasse mais um pouco para utilizar, mas para mim foi muito importante. E aí, depois disso, eu tive alguns namorados, alguns relacionamentos. Para mim sempre foi muito importante falar que eu queria ser mãe, né? Sempre foi muito importante isso, porque como a gente tem uma deficiência genética, então, assim, o outro, ele precisa saber, né, que isso vai interferir no filho, né, no seu filho. Então, eu tive um blog, né, tenho um blog, eu criei com essas minhas duas amigas que têm também distrofia muscular, que é a Débora e a Vivian, e nesse blog a gente pesquisava de tudo que envolvesse não só a distrofia muscular, mas várias deficiências. Então, eu pesquisava muito sobre a questão de ter filhos. Como eu poderia ter filhos, sendo que eu ia transmitir, né? Eu ia passar para o meu filho a distrofia muscular. Esse sempre foi meu medo, porque eu não queria que ele viesse a ter a mesma deficiência que a minha e, por um acaso, tivesse uma deficiência ainda mais agravada, né? A distrofia ainda mais agravada. Eu queria o melhor, eu quero o melhor para um filho, né? E eu acho que todo mundo aqui quer isso. Então, eu pesquisava muito. Foi quando a doutora Ana Lúcia Lange, ela respondeu uma pesquisa que eu fiz no blog sobre a possibilidade de ser mãe, né, com distrofia muscular e de não passar a distrofia para a criança. Aí eu conheci uma menina que ela teve um filho com Duchenne, ele veio a falecer, infelizmente, e ela fez um tratamento de fertilização in vitro para não ter, o próximo filho não ter a distrofia de Duchenne. E aí eu conheci, e ela me contou como foi todo esse processo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso já tem, acho que, 8 anos, isso. A criança já está bem crescida, a criança dela, linda. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu conhecia um namorado ou outro, já escutei de pessoas que eu estava me relacionando de que eu não conseguiria cuidar de mim, quanto mais de outra criança, que eu não consigo
que às vezes eu preciso de ajuda para me vestir, como é que eu iria cuidar, né, de um filho? Então, assim, pessoas que estavam comigo que duvidavam dessa minha capacidade, né? Mas aquilo sempre estava muito forte em mim. E aí eu conheci o Pedro, que é o meu marido. Nós nos conhecemos há, acredito que 7 anos, 6 anos, 7 anos. Eu sou bem ruim nisso de tempo, de contar. Mas a gente se conhece desde 2014, então 7 anos. E começamos a namorar, né? E eu contei, como eu contei para todos os outros, né? A minha vontade de ser mãe. E para minha surpresa, ele foi totalmente receptivo. Ele disse que também queria ser. Ele já tinha 3 filhos, ele é bem corajoso. Ele tinha 3 filhos, e ele tem, né? Ele tinha, não, ele tem 3 filhos, crescidos já. Pedro é mais velho que eu. E isso nunca foi importante, né? Eu só estou constatando aqui que por isso ele já tem 3 filhos, já tinha, né, crescidos. Então, ele disse, não, eu quero, e também, só constatando que eu não disse, eu não digo logo de cara, assim, comecei a namorar e já digo, oh, tenho o sonho de ser mãe, não. Isso aí assusta, né? Qualquer pessoa, por mais que não tenha distrofia ou qualquer coisa. Mas não, no caso, a gente já tinha 1 ano e pouco quando eu falei isso. E aí abraçamos, ele abraçou essa ideia. Nós tivemos uma separação em 2016 e quando retomamos em 2017, esse nosso sonho, porque foi um sonho dos dois, voltou a todo vapor. E aí pesquisamos aqui em Recife como nós poderíamos levar esse sonho adiante, concretizá-lo, né? E encontramos uma clínica, né, de fertilização, a Geária, aqui em Recife. E aí a médica disse que sim, que era possível a genética. E só que aí começaram todas as dificuldades, né? Porque para eu poder fazer o tratamento, eu precisava de um anestesista. Um anestesista que aceitasse fazer a punção folicular. Que é a punção folicular? É que durante o processo de fertilização in vitro, eles vão fazer com que os meus óvulos entrem em contato com o espermatozoide do meu marido. Então, eles precisam retirar os meus óvulos. E esse processo de retirada dos meus óvulos é que é a punção folicular, né? Então, esse processo, ele precisava de um anestesista. E aí, quando eu procurei E aí, quando eu procurei o anestesista da própria clínica, que era um processo normal, todos os pacientes iam para esse anestesista, ele olhou para mim e disse: não é possível para vocês, porque você tem 30% da capacidade pulmonar, eu não vou fazer uma anestesia em uma pessoa que tem 30% da capacidade pulmonar, eu não vou aplicar uma hacker, que é quando eu estivesse grávida, e uma pessoa com ferros na coluna. É complicadíssimo, né? A forma como os ferros estão na sua coluna, eles estão ligados na bacia, né? E é como se fosse um Y de cabeça para baixo, então isso é complicadíssimo, então isso não é para você, esqueça, não é para você. Aí eu saí de lá arrasada, arrasada. Eu fiz, como não é para mim? É para mim sim, eu saí revoltada e quando bota uma coisa na cabeça, eu vou até o final. E aí eu fui no mesmo dia, eu fui na clínica do meu médico que operou a minha coluna, que a gente é muito amigo até hoje. E aí
Ele disse, Luciana, eu operei a sua coluna. Ele me atendeu, né, de cara. Ele disse, Luciana, a sua coluna eu operei para você ser mãe. Você poderia ser mãe. Então, eu sei exatamente como é essa cirurgia, como ele pode fazer a anestesia e tal canto e tal. Aí saiu me explicando. Pegou lá, sei lá, uma coluna e saiu me explicando, sabe? Uma coluna que tem lá de bonequinho lá e saiu explicando, ó, é aqui, é aqui. Então, assim, esse anestesista está com medo, porque sabe que você tem distrofia muscular, que alguns anestésicos não podem ser colocados. Então, ele está com medo, ele não conhece a distrofia muscular e está com medo. Antes de tá, né? Aí eu fiquei contente, né? Porque, enfim, um médico estava acreditando, né, que eu poderia, né? E ele saiu, ele me deixou assim, reconfortada. E aí eu fui na minha ginecologista, que super acreditava também. Então, aí a ginecologista que ela antes me apoiava, quando ela soube do anestesista, da opinião dele, ela começou a botar quente, assim, ela não queria mais, assim, me apoiar. Ela disse, vamos procurar tal anestesista. Aí eu fui atrás dessas outras pessoas. Ah, tá certo. Eu fui atrás das outras pessoas, dos outros anestesistas que ela me indicou, e todos eles, não, você não pode. Isso não é para você. É impossível e tudo mais. Só coisa ruim. Aí lá vai eu, volto para o meu médico que me operou da coluna. Nenhum anestesista quer aceitar. Eu desesperada, chorava que só. Aí ele disse, Luciana, eu tenho um anestesista que vai querer. Aí chamou o anestesista dele, bem novinho. Quando eu olhei, eu disse, ele não vai querer. Eu pensei, né? Mas aí ele sentou com ele e, assim, é obra do destino mesmo, porque esse anestesista é bem novinho, ele é amigo do sobrinho do meu marido. Aí eu já fui achando as coisas melhores, sabe? Eu já fui achando que ia ter luz ao fim do túnel. E aí ele pegou e falou que ia, assim, que eu contasse com ele. Quando o doutor Jairo, que é o meu médico, explicou para ele como seria a anestesia, como ele iria colocar. Aí, posteriormente, eu vou falar para vocês que no dia da minha hack, né, o que eu fui ter a minha filha, eu levei 30 furadas na minha coluna para poder encontrar o cantinho certo que poderia não bater no ferro. Então, realmente era difícil mesmo, né? A questão pulmonar, né? Eu utilizei o BiPAP, que foi uma exigência da minha pneumologista durante toda a gravidez. Minha gravidez, ela foi de risco, né? Eu tive sangramento, mas quase todo mundo que faz fertilização in vitro tem sangramento no início da gravidez, eu tive. E aí eu tive que ficar muito de repouso. E quem tem distrofia muscular sabe que ficar de repouso é um pouco complicado, que pode agravar a doença, então eu fazia fisioterapia mesmo deitada. E tentava dosar, né, para não gastar tanta energia. E aí, como foi que vocês podem me perguntar assim, se foi fácil conseguir um embrião saudável, né? Não foi tão fácil, porque eu tive só 7 embriões. Dos 7 embriões, só dois eram saudáveis. E quando o pessoal do laboratório me ligava, Luciana, só restaram 7, aí eu ficava desesperada, né? Porque a maioria das pessoas, das mulheres, tem 15, 16, e eu ficava com muito medo, porque só 7 eu fiz teste para cromossômico, doenças cromossômicas, e a doença genética da distrofia muscular. E aí só restaram 2. Só não, eu fiquei muito feliz, né? Porque 2, meu Deus, eu já estava muito feliz, porque de 7 eu pensava que ia ser muito difícil ter um. E aí eu tive um casalzinho, né? Uma menina e um menino, que foram saudáveis. E aí
como decidir, né? Eu preferia nem saber qual era o sexo dos dois, porque aí eu ia dizer, coloquem um e não ia me importar. Mas aí eu fiquei sabendo pelo resultado do exame, tinha lá o sexo, né? Masculino e feminino. E aí foi muito complicado escolher. Eu fiquei sem dormir, mas resolvi. A gente colocou a menininha Isabel, linda. Hoje ela tem 10 meses. Na minha primeira tentativa de fertilização deu tudo certo, graças a Deus. Ela é saudável. A gente não fez teste nenhum ainda da distrofia nela, mas a genética ela tem um percentual muito pequeno de dar errado nesse caso, né? De dar errado não, mas de dar assim, de ter reverter e ela ter a distrofia. Então é um percentual muito pequeno. Chega a ser 0,5%, 0,5%, algo assim. E aí a gente não fez teste, ela vai seguindo bem o crescimento dela, tá bem. E a gente só pretende fazer caso alguma coisa aparente, né? Ter a distrofia. Mas até então estamos com muita fé que o que nós torcemos e o que desejamos tenha dado certo. É isso. E hoje a vida como mãe da Isabel me traz outras lutas diárias, né? Como, por exemplo, trocar fralda. No início da de mamar era algo complicado, porque nem toda posição eu conseguia. Então, assim, tinham que ter muita paciência. Eu troquei diversas vezes de ajudante, porque eu tive que ter ajudante, né? Babá, enfermeira. Então, assim, foi um pouco complicado para mim. Não foi fácil, não. Porque eu não realmente não conseguia lidar, cuidar da bebê. Eu não tinha força, não tenho força. Então, eu preciso de ajuda realmente, né? E o meu marido, eu e ele, nós trabalhamos. Então, ele também não tem esse tempo todo para ficar ao meu lado, me auxiliando. E é difícil você saber que sua filha está chorando e você não conseguir tirar ela do berço. Você saber que precisa trocar uma fralda e de repente você não está conseguindo porque ela está um pouco mais pesada do que o normal. Ou ela está querendo colo, dormir, e ela só dorme se tiver um balancinho em pé. Quem é mãe aqui, acho que me entende, que a maioria dos bebês só querem dormir balançando em pé. E aí a mamãe só na cadeira mesmo, e ela já perdeu a vontade um pouco de ficar na cadeira com a mamãe. Às vezes ela quer só braço e eu não consigo dar esse braço tanto que ela quer, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que todos os dias fortalecer a mente e confiar que mãe é muito mais que isso, né? É a gente se preocupar, é a gente saber o que fazer, ou saber em quem procurar, né? Dar estrutura para o nosso filho, dar amor, né? Dar amor, acho que é o mais importante. E ela sabe, quando ela quer um denguinho, quer dormir, ela dorme aconchegada em mim. Então ela sabe que tem a mim e eu pretendo que ela sempre saiba disso. E é isso, pessoal. Acho que talvez eu não tenha falado tudo, mas eu também só tenho 10 meses de experiência como mãe, né? Então, se vocês quiserem perguntar aí, tá aberto. Não sei também se eu fui muito rápida. Pô, cadê a sua filhinha? Você quer ver? Queria. Eu vou pedir então aqui por mensagem para ela vir. Só um minutinho. Eu tenho uma pergunta para você. Sim, sim.
se vocês pensaram alguma vez na barriga de aluguel, se sim, Mas, por quê? Se não, por que não? tá, eu tenho essa resposta. Até esqueci aqui de comentar que o nosso outro é, embrião, ele está congelado e a nossa intenção é uma barriga de aluguel. Só que eu acho que aqui no Brasil ainda não é muito Não, não é permitido por lei. isso, exato. Só que a pessoa tem que ceder E tem que ser anonimamente. familiar, Isso, né? exato. Ceder, Então, inicialmente eu queria colocar os dois embriões, certo? Só que como era uma gravidez de risco, então nenhum médico ia fazer isso, ia colocar os dois embriões. Então, assim, eu queria ter essa experiência de ficar grávida, de gerar, né, o meu filho. Eu queria ter essa experiência e por isso eu não optei de cara pela barriga de aluguel. Meu marido, ele queria, desde o início. Ele tinha muito medo que acontecesse alguma coisa comigo e com o bebê, né? Então, ele queria, mas eu não, eu sempre quis gerar. E talvez o segundo embrião é que a minha intenção realmente é barriga de aluguel, porque eu vi que eu tô mais velha, né? Então eu acho que eu não ia conseguir. Luciana, quando você falou que teve 7 embriões e só 2 eram saudáveis, os outros Sim. 5 embriões, por que não eram saudáveis? Não, eles tinham distrofia ou... Então, Porque a gente é dois. 50%, né? A parte Isso, escapa. exatamente. Dois tinham distrofia e três tinham doenças cromossômicas. Fala aí. Tá, vem. Isabel, Sil, que me ajuda aqui. Ô, Bebel. ó, correntinha. Que grandona. É, Enorme, né? é grande. Tá enorme. Ai, que Linda, lindo! não? Ô, filha, dá tchau. Meu Deus do céu. Que coisa fofa. Cadê Parece o que olho do minha meu prima homem? também tá com um aninho, né? Mais de um aninho. A Olha como ela é galera! gorducha. Que É fofo. gorducha. É gordinha. Que bonitinho. A galera! Chama o papai. Só ela quer pegar o meu fone aqui. Eita. Ai, galiguinha. Aproxima ela aqui, sim, para ver se dá para ver mais. É porque se aproximar, ela destrói tudo, né, filha? Não é, mamãe. Ó, já quer tirar o meu fone. Olha para ali, filha, ó. Dá não, né? Hoje não quer conversa. Ela tava querendo mexer aí. Tá bom, filho. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, galera linda! Luciano, várias dificuldades. Mas qual foi tua maior dificuldade? Em todo esse processo Sim, sim. foi realmente conseguir um grupo de médicos, né? Uma equipe médica que abraçasse a causa. Porque, como eu disse, eu não sei se eu disse aqui, mas a médica responsável pelo processo de fertilização in vitro, ela só aceitou fazer a minha fertilização se eu tivesse uma equipe médica que assinasse o contrato. Então, teve cardiologista, teve pneumologista, teve anestesista, ginecologista, obstetra. Então, todos esses tiveram que assinar, se comprometendo a participar da minha cirurgia, das minhas cirurgias, né? Das duas, da punção do parto. Entendeu? Então, assim, acho que o mais difícil foi isso, encontrar essa equipe médica que aceitasse. Foi mais difícil, porque de resto, a gravidez em si, os enjoos,
O sangramento foi muito difícil também. Assim, o medo de perder minha filha foi muito difícil. Mas o medo de não ter a chance de tê-la foi muito maior, sabe? Então, acho que foi o mais difícil. E ela de Carol, 9 meses. Não, a minha filha, ela foi prematura. Ela nasceu com 34 semanas. Ela ficou na UTI 8 dias. Aí na UTI também foi um pouco difícil, que a gente tinha que revezar. Eu ficava de manhã, de tarde, meu marido à noite. Aí eu vinha para casa, era bem cansativo. Oi? Oh, Carol. Parabéns pela sua história, viu? Primeiramente. Obrigada, Carol. Nem tô querendo entrar nessa. A gente tem muita dúvida, eu e meu marido, né? E eu me interessei de assistir a sua história, né? Eu já tinha Sim, pesquisado bastante sobre isso também. Pretendo fazer um plano de genética. Já até falei com essa sim. moça que você comentou, né? No início que teve um filhinho com Duchenne, depois já Ah, você falou com ela? falei, faz muito tempo. E o meu marido ele prefere uma barriga solidária, né? No Brasil não pode de aluguel, você não pode pagar alguém para fazer, mas você pode Não. solidária que seja da família, né? A minha sogra já falou que faz. Só que a vontade é gerar, né? Ter toda essa experiência como você disse. É Só que meu verdade. marido tem muito medo de piorar depois que tem toda a gestação. A minha pergunta é essa: você sentiu alguma piora muito grande depois que teve a bebê? Bom, sinceramente, Carol, falando aqui sinceramente, eu esperava que eu ia ter uma piora bem grande, né? Mas eu não tive. Eu não tive, não tive mudanças com relação à distrofia. O que eu tinha de dificuldade antes, eu continuei. Então, sabe, agora também vai muito de como você tá. Eu não sei como você tá, né? E outra, você tem que se cuidar durante a gravidez, tem que continuar fazendo fisioterapia, tem que ser cuidada por uma equipe, realmente. Não pode descuidar, não, porque tá grávida, né? Mas isso a gente sabe, né? Então, Sim. eu não sei também te dizer se é com todas as mulheres acontece de a distrofia não piorar. Eu acho que é mais comum que tenha, né, uma caída mesmo, até pelo tamanho da barriga, o peso. Mas eu não fiz uma barriga também muito grande, eu não engordei muito. Acho que isso tudo interfere, sabe? Acho que é, Sim, é importante, assim, se cuidar, assim, viu? legal. Obrigada por responder. Carol, boa sorte, tá? Qualquer coisa a gente conversa, viu? É só me chamar, Ah, pode viu? deixar que eu vou também. Ô, Lu, boa noite. Sua Boa história é noite. linda, viu? E Obrigada. deixa eu perguntar, e sua família, a família do seu marido? Como que se reagiram durante a sua gravidez, assim? Ah, durante a maior alegria, né? Todo É, mundo cuidando e eu fiquei, porque assim, a gente optou por eu ficar na casa dos meus pais enquanto eu estava grávida. Porque aqui eu tenho mais cuidado, o meu marido ele trabalha, como eu disse, ele tem duas profissões, então é um pouco complicado. E aqui meus pais e minha mãe aposentada, né? E o meu pai, ele estava trabalhando home office já na época. Então foi mais tranquilo. E com a pandemia também acabou que a gente preferiu assim, que meu pai não tem contato com fora, né? Aqui em casa a gente não tem muito contato com lá fora, enquanto que lá o meu marido saindo sempre era mais perigoso. Então a gente fez isso, só foi difícil o fato de estarmos um pouco distantes. Eu agora com ele, a gente mora 1 hora de distância dos meus pais. Então a gente
teve essa dificuldadezinha. Só, mas assim, as duas famílias ficaram super contentes. Os filhos do meu marido, eles são mais velhos, então eles não têm muito esse negócio de um bebezinho. Não, eles estão em outra vibe, né? Então, Com certeza. estão em outra vibe, então eles não têm muito essa. Mas assim, meu pai ficou, nossa, meu pai cuidava de mim assim, doidinho para o bebê chegar e super felizes. Agora, quando eu disse à minha mãe que eu queria ficar grávida, ela quase enlouqueceu. Ela tinha muito Nossa. medo, mas ela sabia que quando eu botava uma coisa na cabeça, eu não tirava, não. E aí foi. Mas depois ela ficou super contente. Tá bom então, obrigado, viu, Lu? Nada. Ô, Lu, é que eu tô Oi. na rua, tô chegando em casa. Então, deixa eu te perguntar. Claro que o tema aqui é distrofia e maternidade, Sim. mas acho legal você falar para o pessoal que você fez faculdade, qual que é o teu nível hoje, que eu fico muito impressionada. Teu nível superior, toda a sua trajetória e profissional também é muito legal, mas assim, quiser só contar resumidamente, né, qual que é a sua profissão, o que você fez. Eu não sei, mas eu acho que eu falei que eu fiz engenharia química e quando eu terminei a faculdade eu resolvi fazer um mestrado em engenharia química na área ambiental. Depois eu fiz o doutorado na área ambiental também. Entre o mestrado e doutorado eu tinha feito um concurso na minha área de engenharia química. Aí eu passei, só que aí quando eu passei para a junta médica disseram que eu não poderia trabalhar, né? Porque eu tinha uma deficiência que só é compatível com a área administrativa. A área de engenharia não era compatível. Aí eu entrei na justiça, passei 3 anos e um pouquinho, aí me chamaram. Aí eu comecei a trabalhar nesse trabalho aí, nesse concurso. E acho que cheguei a passar 5 anos lá. E depois de lá, eu fiz outro concurso para o tribunal. E estou trabalhando no tribunal, na área administrativa, mas não porque disseram que eu tinha que trabalhar na área administrativa, Olha que mas. bom trabalhar no TJ, Não, é Tribunal Regional Federal, a da TRF. quinta região. E aí, eu acho importante falar aqui que eu sempre quis a área de engenharia, né? A área de engenharia, mas eu não tive muita oportunidade. Acho que. Acho não, tenho certeza que as indústrias, as fábricas e as empresas estão muito acessíveis, né, a pessoas com deficiência. E aquele velho jargão de que a gente não tem as condições, né, que eles querem, que a gente não tem escolaridade, não consegue, né, chegar ao perfil que eles querem, não tem nada a ver. Eu cheguei a essa conclusão já muito lá atrás, que tem muito mais a ver com a questão do preconceito e da falta de acessibilidade desses locais e da consciência mesmo. E aí eu resolvi fazer concurso por causa disso, porque eu cheguei a essa conclusão de que eu não aguentava mais ir bater de cara com essa situação, sabe? Muitas vezes eu via, aqui é a escada, aqui a gente não consegue estruturar para você, mas você tem tudo. Era isso que eu ouvia muito. Aí eu decidi fazer concurso. E como o concurso na minha área é bem difícil de ter, então eu acabei depois de trabalhar numa agência de pernambucana aqui, de águas, eu resolvi ir para o tribunal, que eu ganhava um pouco melhor. E pronto, é isso. Pois é. Eu fiz direito, né? Por isso que eu perguntei qual é o tribunal você era, porque eu também estou entrando nessa área de concurso, estudando para concurso, ou pretendo a advocacia mesmo, né? Que eu falo aqui bastante de defender nossos direitos, né? Que é muito importante. Exato. Eu acho terrível como é que você pode ser uma profissional bem competente aí na área
não está atuando na engenharia. Isso realmente é uma coisa que a gente tem que batalhar mesmo para a gente conquistar Não, nosso espaço. e sem falar que o governo gastou comigo, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, recebi bolsa Sempre é que isso, e verdade. não fui bem aproveitada na minha profissão, né? Pois Mas é. aí eu tô lá no tribunal e tô conseguindo utilizar o que eu aprendi para alguma coisa, Mas né? você é mãe, trabalha, é grande exemplo para a gente aí que é possível ser mãe e ter deficiência e distrofia. Muito linda essa história Ah, mesmo. com certeza, gente. Com certeza. Eu Agora, também é pretendo claro ser que a gente pai. tem ajuda, né? Pois Ah, é. Ô, vai. ô Luciana, sobre a distrofia, você falou que tem mais pessoas na tua família que têm distrofia, né? A minha Tem. pergunta é quais pessoas fora você têm distrofia? E uma coisa que eu fiquei impressionado, que eu sei que você tem a face capulomeral. É. Como que você consegue sorrir? Porque eu nunca conheci alguém com a face escapa conseguir sorrir. Então, eu não sei te explicar, não, porque eu consigo sorrir ainda, mas eu falo ainda sempre porque a gente sabe, né, que as coisas podem mudar. Mas eu conheço várias outras pessoas que têm distrofia facioscapulohumeral e conseguem fechar a boca, né, o lábio, e eu não consigo. Então, assim, eu tenho um truque de quando as coisas estão um pouco mais sérias, para eu não parecer lesada ou bem boba, eu fico com a mão assim, porque se eu deixar assim, todo mundo vai achar que eu sou boba, né? Tá toda hora rindo. Mas e você perguntou aí como é que quais são as pessoas na minha família, né? Então, assim, o meu avô, ele tinha distrofia muscular, apareceu nele quando ele já era idoso, ele era médico, aí ele começou a não conseguir mais fazer cirurgia. E ele tinha duas irmãs com distrofia muscular, e a mãe dele tinha distrofia muscular, quer dizer, minha bisavó, né? E aí, meus tios, dos 12 filhos do meu avô, sete, cinco, cinco, junto com minha mãe também, tem distrofia muscular. E aí, dos netos, tem eu e mais 5 netos. Todos face escápulo? Todos? Todas faço escapulohumeral. Todas. Caramba. E em graus diferentes, né? Eu fui a que tive mais grave, assim, porque afetou a minha coluna. Então, eu fui a mais, de todas, a mais afetada, assim, fisicamente. Mas, como eu disse, né, como que para mim eu já conhecia a doença na família, então algumas coisas para mim não foi tão chocante como quem descobre e não tem ninguém, né? Queria contar para o pessoal que eu conheço a Lu há muito tempo. Nossa. Foi a primeira pessoa que eu conheci com distrofia face-escápulo, a Eu mesma, acho que a né? gente se conhece desde o Orkut, No Michele. Orkut, verdade. Como a Nossa. gente A tá gente velha, conversava no a gente tá muito velha. MSN, lembra? Ficava A gente conversando tá no muito MSN. velha. Então, eu lembro desde quando você começou a faculdade, né? Todo o Eu processo, que não tinha lembro. elevador, todas essas brigas lá. Estacionamento. Era terrível. E eu lembro, assim, que era muito legal falar com você, porque eu descobri que eu não estava sozinha, né? Então, É, eu falava assim, Lu, não consigo assoprar. Aí você falava, eu também eu não. também Eu não. não consigo dar canudinho, né? Segurar o canudinho. Você também não É. consigo. Foi muito legal, né? A gente trocar todas. A gente conversava Um muito, dos né? traumas meu era não assoprar, né, a vela do Todo aniversário. aniversário é um terror, né? Mas muito legal, Lu, escutar, já conheço, né, sua história, tudo, mas esses detalhes, né, esses pormenores aí do que você passou, realmente, né, que dureza. Mas você está nos mostrando assim, poxa, não desistam, né?
A Carol, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela tá Não, querendo, muito legal. qualquer E a sonho que a Carol. gente tem, a gente tem que ir atrás mesmo. Ver as possibilidades, quem pode nos ajudar, né? E se não tiver jeito, minha gente, a gente adapta tudo, né? Tudo dá para Sim. adaptar. Quero te parabenizar, Luciana, pela sua história, muito legal, sua Obrigada. coragem, bem legal sua história. A sua filha é muito Obrigada. linda, linda Oh, mesmo. obrigada. Acho que a Gente, foi gente um prazer pode participar, encerrar. viu? A gente Olha, É agradece, muito Lu, bom. muito eu bom. queria agradecer Muito também e falar obrigada que pelo convite. você é muito Prazer foi nosso. corajosa. Parabéns, Eu não tenho a tua coragem. Ah, todo mundo tem aqui. Eu queria dizer aqui que eu fiquei muito feliz com o convite. Eu achei tão massa assim quando a Mi postava no Instagram a foto aqui do grupo. Eu achei super interessante a ideia do bate-papo. E eu acho tão importante isso, a gente conversar, né? Trocar experiências e aí a gente vai demandando mais energia, né? Mais força para enfrentar cada dia.